Seja diferente no meio de uma multidão que age igual. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Para fazer esse vídeo, eu estou apoiando o seu evidente em um escorrega. Olha isso aqui. Mas tudo bem, tudo bem. E para falar sobre isso com vocês, eu queria falar sobre Acabe e Josafá. Acabe era o rei de Israel e Josafá era um rei de Judá. A gente vai usar 2 Crônicas, o capítulo 18 e 19. Eu não vou especificar muito para vocês aqui, mas se vocês quiserem ler em casa, Josafá, ele era o rei de Judá e Acabe, o rei de Israel. Acabe era um rei que não andou nos caminhos do Senhor. Ele era servo de Baal. E Josafá, pelo contrário, ele era servo do Senhor e andava nos caminhos do Senhor, temia o Senhor. Então eram reis com crenças diferentes. Acabe e Josafá, eles criam uma aliança parentesca, uma união parentesca. O que seria essa união parentesca? Troca de comércio, de política, casamentos arranjados entre os dois reinos. Quando Josafá e Acabe criam essa união parentesca, Josafá decide, em um belo dia da vida dele, visitar Acabe no reino dele. O reino de Acabe é um reino diferente do reino de Josafá. Muito pela crença, muito pelo que eles acreditam. Então, quando Josafá ele vai até o reino de Acabe, a Bíblia diz, numa das notas da King James, ela diz que Josafá estaria comprometendo a intimidade que ele tinha com o Senhor. Josafá ele chega, ele é muito bem recebido. Acabe ele mata muitos cordeiros, muitos gados, realmente em honra a Josafá, a chegada dele. Enfim, quando Josafá e Acabe se encontram pessoalmente, eles decidem juntar os exércitos deles para combater os sírios. Eles juntam os exércitos para combater os sírios, só que Josafá tem um despertar e ele fala: será que é isso que o Senhor quer? Então Josafá, ele fala para Acabe assim: Acabe, eu quero primeiro uma resposta do Senhor. Não teria um profeta aqui na sua corte? Só que aí que tá. Acabe ele tinha 400 profetas de Baal, servos de Baal, que estavam treinados a falar somente o que Acabe gostaria de ouvir. Então, quando Josafá ele escuta isso, ele fica meio constrangido, meio frustrado, melhor dizendo, porque não era isso que Josafá imaginava, falsos profetas. Não era essa a resposta que eles queriam, porque os profetas de Baal eles estavam treinados a falar o quê? Somente o que Acabe queria. Eu treinei você para você falar somente o que eu quero, para eu continuar agindo nos meus planos, fazendo as coisas que eu quero fazer, sem ser uma ligação realmente com os céus. E Josafá, ele faz um pedido um tanto quanto constrangedor para Acabe, todos que estavam lá, do reino de Acabe. Ele pede assim: será que não teria um profeta do Senhor? Só que é um pedido constrangedor, um pedido embaraçoso. Por quê? Porque lá na corte de Acabe, os profetas do Senhor, eles não eram bem-vindos. Essas palavras de Josafá, perguntando se seria um profeta do Senhor, chegaram até os ouvidos, se eu não me engano, de Zedequias. Zedequias era um profeta de Baal, só que Zedequias, pelo que eu entendi, ele fingiu ser um profeta do Senhor. Foi até lá e falou uma profecia como se fosse o Senhor falando. Só que depois chega Micaías. Claro que tem uma história e tudo mais, mas eu vou chegar no ponto que eu quero chegar. Bom, Micaías é realmente profeta do Senhor. Eu entendi, que Acabe já conhecia a Micaías, tanto que a Bíblia fala que Acabe não gostava de Micaías porque ele falava coisas que Acabe não gostava. Por quê? Porque ele pedia a resposta do Senhor, e o Senhor dava e não era do jeito que Acabe gostava. Acabe queria. Tanto que eu falei, lembra que os profetas de Acabe, os profetas de Baal, eles eram treinados para falar só o que Acabe gostaria de ouvir. Micaías vai lá e fala tudo o que Deus tinha mandado falar. Engraçado que o mensageiro da corte, se eu não me engano, ele falou para ele poder ser igual a todos os outros, para não constranger o rei. Foi isso que eu entendi. E Micaías, ele chega, ele fala tudo que o Senhor queria ouvir. Ele foi diferente. O que a gente tem que entender é que Micaías, ele foi diferente dos outros profetas. Ele falou tudo, Acabe querendo ou não, Micaías falou tudo que o Senhor queria falar. E dentro de muitas outras coisas que Micaías falou, Micaías, ele falou que os profetas da corte de Acabe eram instrumentos dos espíritos enganosos, enviados por Deus. Não é que Deus minta,
Deus não mentiu, mas ele permitiu que esses espíritos enganosos destruíssem Acabe, fossem a destruição de quem não crê na verdade. E Acabe, ele teve a oportunidade de crer na verdade. Ele teve a oportunidade de se render, mas ele fez a escolha dele. Micaías falou aquilo e Zedequias, que era o falso profeta, ele questionou a autoridade divina que Micaías tinha e lhe feriu o rosto. Ferimento tal como um tapa no rosto. Ele pegou e caplau. Não entendi o que você falou, não gostei do que você falou e pronto. Algumas coisas aconteceram depois e na batalha contra os sírios Acabe morreu. Tal situação que me levou a entender que esse mundo já está cheio de falsos profetas. Profetas que muito pregam sobre prosperidade material, mas pouco se prega sobre renúncia. Muito se prega sobre a prosperidade, sobre ostentar, e pouco se prega sobre negar a si mesmo e carregar a própria cruz. Nós possamos ser diferentes. Micaías, ele não era bem visto na corte de Acabe. O fato deles servirem a Baal e Acabe ser um profeta do Senhor, os profetas do Senhor, eles não eram bem vistos na corte de Acabe. E Micaías, ele não era bem visto na corte de Acabe e mesmo assim falou o que o Senhor queria que ele falasse. Que nós, jovens, adultos, crianças, idosos, possamos falar o que o Senhor quer que falemos, independente do local que nós estivermos. Com Micaías, nós possamos ser diferentes. Que em um lugar em que muitos falam a mesma coisa errada, que não agrada ao Senhor, nós possamos ser diferentes e falar o que o Senhor quer que falemos. Que na escola, enquanto muitos falam sobre ostentação, muitos falam sobre pecados, muitos falam sobre quantos beijaram, quantos pegaram, que nós possamos falar de como o Senhor transformou a nossa vida e possamos transformar e ajudar a transformar a vida de outras pessoas. E como Micaías, nós possamos ser diferentes de todos aqueles que vieram antes de nós e que virão depois de nós. Mesmo que nós não sejamos bem-vindos ao local que nós estamos, que é o mundo, porque nós não somos do mundo. Nós somos do céu para lá que nós vamos. E mesmo que nós não sejamos bem-vindos ao local em que nós estamos, nós possamos falar o que o Senhor quer que falemos.